Já estamos aqui para gravar Egito parte 4, nossa franquia do Egito, né? Então, falamos para vocês do Antigo Império, do Médio Império, da religiosidade do povo egípcio, né? Vocês podem ver nos vídeos anteriores a importância do Nilo, a importância do faraó, a importância do sistema de produção, né? Lembra? Entregar as colheitas, a teocracia, enfim, todas essas ideias a gente já expressou. A crença na vida após morte, um dos grandes legados deles. E o Novo Império é o período mais bem documentado, portanto é o período que a gente tem mais histórias, né? Por exemplo, no Novo Império, a gente tem acontecimentos importantíssimos para os egípcios. Por exemplo, nós temos a primeira faraó e única faraó mulher, né? Hatshepsut, era o nome dela. E ela usurpou o trono do próprio filho, que era o Tutmós. Então, olha só, quando o marido dela morreu, né, provavelmente o irmão dela, né, o primo, ela decidiu que não ia entregar o trono para o filho. Afinal, o filho só tinha 9 anos de idade. Já porque ele ia saber de governar. Então ela decidiu ela mesma governar. Então ela usurpou o trono, passou a usar uma barbicha postiça, né? E foi a primeira faraó mulher. Não tem nem nome para faraó mulher, porque ela foi a única, né? E ela fez um governo extremamente pacífico e rico, próspero, né? Embora ele não seja muito comentado, né? Porque os historiadores eles gostam de emoção, né? Eles gostam de governo que tem guerra, sangue, né? Mas é importantíssimo, já que viu mulheres, viu alunas, a história, infelizmente, é a história dos homens no poder, né? Então, quando a gente tem uma mulher no poder, a gente tem que valorizar. Então, ela fez um governo extremamente longo, próspero, e infelizmente, quando ela morreu, o filho dela subiu ao trono e com tanta raiva por ter sido usurpado durante tantas décadas, ele riscou o nome dela de todas as obras, de todos os documentos. Ele não fez um serviço bom, porque o nome dela chegou até hoje, né? Outra história importantíssima dos egípcios, nesse período, no Novo Império, é a história de Ramsés, né? Ramsés era um grande rei e ele decidiu expandir o reino e conquistar os hititas, que ficavam lá justamente na região ali da Península Arábica ao norte, né? Já na direção da Mesopotâmia. Por que ele decidiu conquistar ali? Porque ele tinha medo que uma nova invasão viesse por ali. E com essa desculpa, né, qualquer semelhança com os russos, né, atuais, né, o Putin, né, tinha medo de uma invasão, então eu vou invadir logo. Essa é a desculpa. Claro que ele queria mais poder, né? Então ele invadiu os hititas, conquistou boa parte da terra dos hititas, mas não conseguiu conquistar o reino todo, né? Os hititas enfrentaram ele com unhas e dentes e conseguiram freá-lo, e eles acabaram fazendo um acordo de paz. Nesse acordo de paz, os hititas disseram que ganharam, o Ramsés disse que ganhou, e assim vai, né? Ramsés, ele tem algumas das estátuas mais bonitas que permaneceram, justamente porque o governo dele foi extremamente rico, né? Então, ele é considerado o auge do Novo Império, né? Os historiadores antigos adoravam esse negócio de auge, né? Vejam, a parte mais rica, né? Em geral, era a parte mais sanguinária, né? Ramsés, provavelmente como conquistador, foi responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas. E, finalmente, talvez o acontecimento mais importante do Novo Império, né, é a ascensão ao poder de um sujeito chamado Amenófis IV. Assim era que os gregos chamavam ele, né? Amenófis IV. Lembrando que boa parte das histórias chegaram para nós pelos gregos, né, pelo Heródoto. O Amenófis, ele gostava de ser chamado de Amenhotep, que quer dizer mais ou menos filho do deus Sol Ra. E qual é a grande importância dele? É o seguinte, ele era casado com Nefertiti, uma rainha muito popular, embora o poder da rainha fosse apenas simbólico. E ele percebeu que os sacerdotes tinham muito poder. Que se não fossem os sacerdotes, né, intermediando o poder dele sobre o povo, ele praticamente não tinha realmente poder efetivo sobre a população em geral. E aí ele decidiu sabotar os sacerdotes. E ele criou o primeiro sistema monoteísta da história. Bom, gente, o monoteísmo é a crença em um só Deus. Lembre-se, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Lembre-se lá do Horus, Osíris, Ísis, né?
Ah, havia o deus da morte, o Anubis, né? E assim vai, vários deuses. Deus com cabeça de hipopótamo, Deus com cabeça de águia, Deus com cabeça de urubu, e assim vai. Então, eles tinham muitos e muitos deuses. E aí o que ele mandou fazer? Esconder todos os deuses e passar a adorar apenas um, que era justamente Amon, ou também chamado de Amon-Ra. Qualquer semelhança com aquele desenho, o Mun-Ra, não é também apenas uma casa. Amon era o círculo solar, e ele substituiu todos os deuses por um, que era justamente o Sol. Né? E aí vejam, né? Uma sociedade, lembre-se, o Sol que se põe, o Sol que nasce, ressurreição. O Egito, como muitas sociedades até hoje, é uma sociedade solar, né? Que acredita no Sol. Inclusive, nosso Natal é no solstício, 24 de dezembro, né? Então, que é o dia em que o Sol brilha mais, né? Está no seu auge. Isso é herança dos egípcios, não se iludam, né? E nosso monoteísmo, né? Segundo a tradição, a religião cristã, acredita só em um Deus, né? Embora tenhamos tantos anjos, seres divinos, santos, Cristo e o próprio Deus, Espírito Santo, que fica meio estranho acreditar nesse monoteísmo, só um Deus, né? Mas oficialmente é isso, né? E os egípcios foram os primeiros a criar o sistema de monoteísmo. E os hinos ao deus Amon-Ra, da época do Amenhotep, parecem muito com os textos bíblicos. Então talvez tenha tido até uma inspiração direta, né? E aí, a reforma do Amenhotep, do Amenófis IV, ela foi, na verdade, um fracasso. Porque o povo continuou adorando seus deuses, eles não iam mudar assim só por causa de um decreto, né? Em escondido, os sacerdotes aceitaram perder o poder por um tempo, sabendo que aquele seria talvez temporário, né? Nefertiti, que era a esposa, tentou de várias formas, né, levar a nova mensagem, a boa nova para a população, mas a verdade é que não colou muito, né? O Amenófis continuava, meu celular. Engraçado que meu celular nunca está no barulho, né? Ele sempre está no silencioso. Aí dessa vez é uma exceção. E aí, olha só. É interessante porque não é um monoteísmo de fato, né? Por quê? Porque o Amenófis era um deus. E aí o Amon-Ra era outro deus. Então era no mínimo biteísmo, né? Mas enfim, ele chamava monoteísmo, vamos respeitar como ele se chamava. E aí quando ele morreu, né, tudo voltou ao que era antes. Até porque ele não era um rei muito popular. A Nefertiti era mais popular do que ele. Até porque ele mandou quebrar os santos, né, os deuses, né? Então isso fazia dele, né, não fazia dele um campeão de popularidade, né? Mas também porque ele, de novo, mas também porque ele tinha um amante, né? E a Nefertiti, como era muito querida, se sentia traída por esse amante, porque ele amava mais o amante do que ela, né? Inclusive dizem que quando ele morreu, o amante dele, do Amenófis, ele fez uma grande pira, né? A pira é uma, não me entenda mal, é uma pirâmide feita de gravetos, gigante, né? E colocou o corpo lá em cima, fez um grande fogaréu, fez uma grande cremação, uma grande cerimônia, chorou muito, e a população ficou assim, poxa, cara, e a Nefertiti, né? Entendeu? É igual aquelas brigas de galã de novela, né? O galã da novela trai a mocinha e as pessoas, né? O Arthur Aguiar, né? E as pessoas veem ele com desconfiança, né? Você sabe que o Arthur Aguiar diz, né, traiu a esposa 16 vezes. Nossa, que fofoca, né? Que bafão. Enfim. Então, o Amenófis não era muito popular por causa desse amante, né? Que as pessoas não gostavam, né? E aí a reforma foi um fracasso. Mas ela deixou os primeiros documentos monoteístas da história. E por isso é importante vocês lembrarem, ela cai muito no vestibular, né? Bom, após tanta riqueza, o que vem? A decadência. Exatamente. E aí, finalmente, os egípcios foram invadidos de novo. Agora pelos assírios. Vocês não vão ver quem são os assírios, porque o ensino médio novo não deixa. Exatamente. Os assírios eram povos mesopotâmicos. E os povos mesopotâmicos, os assírios eram grandes conquistadores selvagens,
que chegavam tocando terror, esfolavam todos os homens, né? Quebravam os testículos com pedras, arrancavam os seios das mulheres. E aí eles dominaram o Egito, né? Assim como dominaram toda a Mesopotâmia e várias regiões por ali, né? Foi um dos primeiros grandes conquistadores de fato, né? E aí os egípcios passaram um bom tempo sob o domínio dos assírios, né? Sofrendo as crueldades deles, né? Por exemplo, os assírios mataram o boi sagrado dos egípcios, humilharam o faraó na época, né? Fizeram ele andar em público com roupas de mendigo, né? Antes de matá-lo, enfim. Mas aí, quando os caldeus se juntaram com os medos e expulsaram os assírios da Mesopotâmia, os egípcios aproveitaram também que eles estavam enfraquecidos e expulsaram eles também. E aí ocorreu uma época que ainda é chamada de decadência, mas em que os egípcios puderam, ao expulsar o invasor, restabelecer o domínio sobre a sua terra. E até um período de relativa prosperidade, que é o chamado Renascimento Saíta, quando a capital se tornou uma cidade chamada Saí, né? E nessa época é que o hieroglifo, por exemplo, recebeu versões mais simples, né? Como, por exemplo, a demótica, porque o hieroglifo é muito complicado, né? E aí, na linguagem demótica, é mais fácil de ler, né? Inclusive, é por isso que o hieroglifo foi decifrado, né? Porque é o seguinte, existia uma pedra, e essa pedra foi encontrada no século XIX por Napoleão, né? Ou no finalzinho do século XVIII. E aí, essa pedra, a pedra de Champollion, ela tinha inscrições dos hieroglifos. E aí tinha a versão de hieroglifo, tinha a versão demótica, que é mais simples, e tinha a versão cópita, que é uma versão que surge posteriormente, é mais simples ainda. E aí, a linguagem cópita existe até hoje. E um sábio francês chamado Champollion, ele sabia o cópita e ele traduziu as outras e descobriu o segredo dos hieroglifos. Então, até hoje, né, essa pedra, eu disse pedra de Champollion, mas na verdade é pedra de Roseta, né? Essa pedra, a pedra de Roseta, é considerado o grande símbolo das traduções difíceis finalmente realizadas, né? Então, graças ao Champollion, a gente pode ler os documentos dos egípcios, né, e descobrir mais sobre a história deles. E aí, finalmente, lembra dos medos que tinham invadido, se aliado aos caldeus e derrotado os assírios? Pois é, os medos se juntaram com os persas, fizeram um povo só, e esse povo também era um grande conquistador. E aí, eles tinham um conquistador chamado Ciro, e o filho do Ciro, Cambises, conquistou todo o Egito. Também cometeu várias crueldades com os egípcios. E aí, depois do Cambises, depois dos persas, vieram os macedônicos, e aí depois vieram os romanos, e o Egito nunca mais foi livre até o século XX, quando eles eram dominados pelos ingleses e se tornaram independentes, ali pela Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia o Egito é muito diferente, eles não acreditam mais nas mesmas coisas, não usam mais hieroglifos, inclusive eles são muçulmanos, né? E eles vivem do turismo. Quem é que não quer ir ver essa pirâmide? Eu quero, né? Quem é que não quer ir ver a esfinge, né? Aquelas construções magníficas, né, e tal. E no Novo Império também ocorreu o seguinte, né? Esqueci de comentar com vocês. Viveu um rei muito jovem chamado Tutankhamon. E ele morreu muito novinho, 20 e poucos anos. E o túmulo dele foi encontrado durante a dominação inglesa do Egito, no século XX, em 1923. Foi o túmulo mais intacto já descoberto em todos os tempos. Porque, como eu disse para vocês, os ladrões eram impiedosos, né? Os ladrões invadiam as mastabas, invadiam os hipogeus, esconderam os corpos, mas não foi o suficiente. As múmias de Ramsés, de Tutmós, nenhuma desses grandes reis sobreviveu. E aí, tinha um túmulo, um hipogeu com uma pedra em cima, que só foi descoberto no século XX, em 1923, né? E aí os arqueólogos ingleses, né, quando abriram, tiveram a surpresa e tanto. Estava tudo intacto, os ladrões nunca tinham passado por ali. E aí, olha só, o Tutankhamon era um rei jovem, sem grandes realizações, e ainda o túmulo dele era um túmulo de extremas riquezas. O sarcófago dele era feito de ouro maciço. E havia tantas riquezas ali que são incalculáveis, que estão hoje todas roubadas pelos os ingleses e no Museu Britânico, né? Coitados dos egípcios. Ser dominado por outro povo é sempre ruim, né, a Ucrânia? Então, graças à tumba de Tutankhamon, nós podemos ter mais detalhes sobre a riqueza imensa da civilização egípcia, né?
E aí também sobre a técnica que era usada para mumificar as pessoas. Era exatamente. Ou, por exemplo, o cérebro não era considerado importante. Então o cérebro era retirado pelo nariz. Com um gancho. Eles abriam o corpo, né? Tiravam as vísceras e colocavam chumaços de algodão embebidos em um líquido que serviu para embalsamar. Né? Tiravam os órgãos e colocavam em jarros. E enfaixavam o sujeito. Gente, a técnica de mumificação dos egípcios é tão perfeita que eles, até hoje, as múmias deles estão praticamente intactas. Inclusive, os cientistas foram capazes de descobrir qual era o rosto do Tutankhamon. De tão perfeita que está a múmia dele. E é uma múmia de mais de 1.800 anos. De 1.800 anos antes de Cristo, né? Ou seja, de 38 séculos. E aí dá para perceber ainda exatamente a feição. Vejam só a perfeição da técnica. Né? Infelizmente nós não conhecemos também todos os detalhes da técnica. Né? Mas nós sabemos que a crença era: o sujeito morre, a alma vai para um julgamento. Quem preside esse julgamento é Anubis, o deus cabeça de chacal, que é o deus da morte. Ele lê o livro dos mortos e coloca os pecados da pessoa numa balança. Se os pecados forem maiores do que as boas ações, né, o que vai acontecer? Ele não vai ressuscitar. Ele vai ser jogado para ser devorado pelos crocodilos. Exato. Esse era o inferno dos egípcios. E se as boas ações pesassem mais, aí ele ia esperar a ressurreição. E é por isso que o corpo tinha que estar exatamente igual, que era para quando o espírito voltasse, ele mumificar. Ele ressuscitar. Né? Eu estou vivo, né? Bom, o que mais vocês precisam saber? Porque eles embalsamavam os corpos, eles tinham uma medicina muito avançada. Né? Embora eles não soubessem que o cérebro era tão importante para o corpo, mas eles sabiam de muita coisa. Né? A medicina deles era extremamente avançada. Eles chegavam a tratar tuberculose, fazer pequenas cirurgias. Então, um médico egípcio era realmente um médico excepcional. Eita, eu disse que ia terminar nesse vídeo, né? Já está 17 minutos. Bom, é isso, gente. Desculpa aí, alguma coisa mais apressada. É um novo ensino médio. Pois é, uma desgraça. Enfim, aí o Egito aí, vocês já sabem pelo menos as informações principais. Leiam o texto. Até mais, tchau, tchau.